Hoje você vai aprender. Hoje eu convido você para aprender uma verdade inconveniente. Porque a mentira ela é conveniente. Hoje eu convido você a aprender sobre um assunto. Eu acredito que ninguém aqui no YouTube falou sobre esse assunto. Se alguém falou, provavelmente não tem mais do que 2 canais aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Mas hoje nós iremos falar sobre as cidades que existem, os continentes Gog e Magog, as regiões que existem além do domo, que estão sendo ativadas, se preparando para o grande dia da abertura dos portais, o dia em que o domo vai ser aberto. Da mesma forma que tem muitos anjos querendo sair daqui, tem muitos seres, muitas espécimes que querem adentrar. Os anjos, eles são constituídos de plasma, uma base energética muito forte. Então, para os anjos, é vantagem sair da Terra, até porque o relógio Cronos, o relógio do juízo final, a Terra está diminuindo de tamanho e cada vez mais os recursos estão sendo exauridos. Então, não é vantagem para os anjos ficarem aqui dentro, até mesmo por causa do grande julgamento. Então, os anjos querem rapidamente sair da Terra e estão se preparando para isso. Mas aqueles seres que foram criados pelos anjos, que tiveram que buscar refúgio no subsolo da Terra e querem voltar para a Terra. Famosa Era Dourada, a Golden Age, Era de Aquário. Porque simplesmente aqui na Terra tem recursos, tem oxigênio, tem você consegue plantar, você consegue administrar as coisas. Então eles estão se preparando para poder entrar. Então os filhos do mal querem entrar na Terra e o mal quer sair da Terra, né? Olha que coisa interessante. E aí nós temos civilizações que outra hora foram precursoras da tecnologia, como a civilização de Atlantis, de Lemúria, o continente perdido de Mu, civilizações e cidades que foram uma hora existiram aqui na nossa região. Só que aí, por conta da grande revolução, da grande inversão magnética, foram varridas, foram suprimidas aí da Terra. Então, senhores, eles estão se preparando para poder adentrar na Terra. Primeira coisa que é importante eu falar aqui para vocês. Agora, deixa eu falar isso aqui bem claro. A Lua não é uma bola que está acima da Terra. Bom, eu pelo menos acredito que a Lua é uma reflação, é uma imagem, um espelhamento, uma imagem do que tem na Terra. Então, por exemplo, senhores, antes de eu tocar o barco com isso aqui, quero mostrar uma coisa para vocês. Esse cara vai mostrar o ciclo lunar, é um experimento de um ciclo lunar feito em casa. Olha só, ele pega uma vasilha, um disco, ok? Bem parecido com a Lua, olha só. Tá vendo? Um disco, não precisa ser redondo, uma esfera, tá? Pode ser achatado. E aí, olha o que ele vai fazer agora. Ó. Ele vai emergir esse ciclo exatamente na água. E o Criador dos céus e da terra, segundo o livro de Enoque, segundo grandes civilizações, acima do domo existe água. Uma água primordial. E aí, a Lua, ela tá em volta dessa água. Então, olha que coisa interessante. Se você aproximar esse disco da água, olha só o efeito que o disco vai fazer. Olha o efeito que o disco vai fazer. Exatamente o mesmo efeito da Lua. Olha só. Exatamente o mesmo efeito da Lua. Então, segundo as religiões ancestrais, segundo até mesmo a própria Bíblia, os povos indígenas, segundo as histórias antigas, nos relatam que existe água acima do céu. E aí, os ciclos solares são feitos por quê? Pela interferência da água na Lua. E a Lua nada mais é do que um reflexo. Ela não se trata de um objeto, ok? Inclusive Platão, que é considerado como o pai da filosofia, da ciência, um homem de prestígio,
Todos adoram citar Platão na faculdade. Nunca ouvi tanto Platão como eu ouvi Sócrates, Platão, como eu ouvi na faculdade. E basicamente, todos gostam de falar que é o pai da filosofia, o pai da ciência e não sei o quê. Só que Platão escreveu um livro de Atlântida. E Platão dizia, uma hora tinha no céu um sol, uma hora tinha dois sóis, outra hora tinha três sóis. Uma hora tinha uma lua, uma hora tinha duas luas, uma hora não tinha nenhuma lua. Como é que Platão, um cara super inteligente, a Grécia Antiga foi o berço da sabedoria humana, como é que o cara me brota com uma coisa muito louca como essa? A não ser que Platão saiba de alguma coisinha a mais, né? E é o que eu falo, os livros de Platão que ninguém quer falar, o cara fala muita coisa. Ele fala de um cataclisma, ele fala que, tipo assim, a galera ficava apavorada quando acontecia algumas coisas, o mar subia muito de nível, não era bom morar. Então o cara, pô, se o cara tava falando disso, quem sou eu para duvidar, né? Pois bem, mostrado isso aqui para vocês, agora nós vamos entrar nessa parte aqui, ok? O que é isso aqui, senhores? Isso aqui é uma imagem da Lua. Você já sabe que metade dela está na água, né? Só que não existe cidade, não existe cidade na água acima do domo. Não existe cidade. Então, o que são essas luzes que estão aparecendo? A Lua é um reflexo da Terra. Eu cansei de falar isso. A Lua é um reflexo da Terra. Inclusive, eu trouxe um documentário lá no meu blog. Eu tenho que mostrar isso aqui, porque senão as pessoas não entendem. Falando sobre a Lua. Eu falei assim, pessoal, a Lua é um reflexo da Terra. Então, assim, quando você pega a imagem da Lua e você analisa, por exemplo, senhores, aqui ó, aqui está a Lua, uma imagem da Lua. E é exatamente, ó, a Lua é um reflexo da Terra, tá? Você tem o Sol negro, o campo eletromagnético toroidal, tá? Isso aqui é um experimento, isso aqui, pessoal, isso aqui é uma representação do campo magnético, não representa a realidade, é só uma representação, tá? E aqui você tem algumas regiões como Hiperbórea, entre outras, mas o mais importante é isso aqui, ó, exatamente como a Lua. Aí você fala assim, você está exagerando, né? Tá exagerando. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Olha aqui, exatamente como a Lua. O formato da Lua é esse formato aqui, ó, dessa luz mais clara. E aí você vê que tem alguns continentes a mais. Aqui você vê Ásia, África, Austrália. E aí quando tu pega a Lua no seu formato original, tem alguns continentes a mais do que a Terra. A Lua é uma refração daquilo que existe, ok? Pois bem, então a Lua está mostrando, né, continentes, deixando bem claro aqui para vocês. A Lua ela está mostrando continentes que existem, ok? Estavam dentro do domo, mas o domo encolheu e esses continentes ficaram de fora. Bom, algumas culturas dos árabes, eles afirmam, eu já trouxe até um documentário, que Gog e Magog é real e que está fora da Terra. E que no fim dos tempos, Gog e Magog, essa guerra vai voltar. E aí, fato curioso deixando isso bem claro para vocês, essa imagem aqui, ela faz referência ao que? Cidades sendo ativadas. Mas olha o tamanho da cidade, olha o tamanho da luz, olha a força da luz. A força da luz que está representando na Lua. Ou seja, está todo mundo se preparando para adentrar na Terra. O Putin uma vez disse em entrevista, né, primeiro que teve um livro, né, da KG Parará B que vazou relatando que existiam 63 raças de alienígenas na Terra. E o Putin, ele deu uma declaração oficial falando que a rainha Elizabeth, que já até faleceu, que ela era uma réptil pararápuruliana.
E também Putin só falou o seguinte, que ele estava lutando contra essas entidades e que o mundo só não foi governado pelos extraterrestres, o mundo só não foi governado por essa entidade porque existem mais de uma querendo poder. Então você tem um monte de extraterrestre disputando o domínio da Terra. E cada raça de extraterrestre faz um acordo com os governantes. Então, de um lado você tem os réptil pararapurulianos, do outro lado você tem os draconianos, do outro lado você tem aqueles que são considerados Anunnakis, que são os dominadores. Então ser super tecnológico que vem fazendo acordo com o governo, que é tantos seres que eles não se comunicam e acabam fazendo guerrinha entre eles. E aí, graças a isso, nós não fomos completamente escravizados. Nós somos escravos, isso é óbvio, não tenho dúvida disso. Mas nós só não somos acorrentados ainda e perdendo tudo que nós temos porque todos eles estão disputando esse poder. É uma luta para ver quem vai ter o domínio absoluto sobre a Terra. Por quê? Porque eles sabem que aquela realidade é o que eles têm para viver. Então é de consenso deles fazer isso. Aí nós temos aqui as cidades sendo ativadas. Olha a luz, né? Olha o tamanho da luz. Isso aqui é a mesma proporção de luz de Las Vegas. Para mais, para mais. Ou seja, nós estamos falando aqui de civilizações super tecnológicas que já estão ligando os seus motores, já estão se preparando para adentrar em nossa dimensão. Agora, o tempo ele é muito relativo. Porque para um ser humano, nós vivemos apenas 70 anos, 60 anos, 50 anos, é uma média do ser humano que vive hoje. E mesmo assim, já trouxe uma aula sobre a ressonância de Schumann, que o dia já foi encurtado mais de um terço. Então, 24 horas da década de 70 não é a mesma 24 horas de agora. Não é a mesma 24 horas. Você pega as pessoas da década de 70, uma pessoa que chegava nos seus 35 anos era senhor. Era velho. Era uma pessoa velha. Envelhecida. 35 anos. Pode pegar foto de pessoas da década de 70 que a galera com 35 anos já estava velha. Com cara de cinquentona. Para mais. E hoje, o que acontece é que o tempo andava muito devagar naquela época. Hoje o tempo anda mais rápido. É a famosa ressonância de Schumann. Aí, o que acontece é o seguinte, tentando explicar isso para vocês. Nós vivemos 70 anos. Esses seres vivem 1000 anos, 400 anos, 500 anos, para mais. E mesmo assim, numa perspectiva onde o Sol demorava muito mais tempo do que 24 horas para fazer o seu ciclo. Ou seja, a gente pode multiplicar esse fator aí para umas 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Então nós estamos falando de seres que são milenares. Então o tempo é relativo. Ativar uma cidade, uma estrutura, para ficar sendo energizada durante 50 anos, para quem vive 10 mil anos, não é nada. Para nós, é uma vida inteira. Então não quer dizer que os alienígenas vão invadir a Terra. Não é isso. Não estou falando disso, eles vão invadir a Terra. Meu irmão, pode ser que a inversão magnética ocorra e nós nem estejamos aqui. Porque a nossa vida é muito rápida. A desses seres é milenares. Então esses seres, eles acostumaram a trabalhar a longo prazo. Porque eles vivem muito. Eles vivem muito. E aí o que acontece é o seguinte. Para eles ativarem as cidades e começarem a se reestruturar, pode ser que demore 50, 60 anos para adentrar na nossa dimensão. Ou pode ser que demore 10 anos, 5 anos. Eu não sei, o tempo é relativo. Por isso que não é dito ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E aí nós temos essa ativação aqui, ó. Aqui, basicamente, pessoal, é só um vídeo mostrando mesmo a questão aqui da Lua, onde a região está sendo ativada. Está sendo ativada. E aí a gente entra aqui num conceito que é o seguinte. Primeiro, se você está vendo essa fonte energética absurda, de tal forma que está brilhando, é porque eles estão se preparando para alguma coisa. Segundo passo, nós tivemos o governo americano fazendo uma entrevista em 2023
O cara é general do exército, já falando que existem OVNIs, que existem alienígenas. O cara falou assim, ó, em rede aberta. Ele só falou o seguinte: existem OVNIs e existem alienígenas. Existe. Ele não falou assim, ah, nós não estamos sozinhos no universo. Ele falou, existe. O cara falou pra rede nacional lá dos Estados Unidos, existe OVNI e existe extraterrestre. Ele falou. E aí você imagina, então tá rolando um cenário de aproximação, onde esses seres vão adentrar a nossa dimensão. E aí, o que eu sempre falo, por que eles querem reduzir a Parará Pururu população? É muito simples. Porque cidadezinha de 15 minutos, só consegue viver dentro de uma cidadezinha. Tem um filme, por favor, se você sabe o nome desse filme, os caras têm tipo um time no braço que eles ganham. E aí fica tipo assim, salário é em tempo, tudo é tempo. E aí tem um filme, esqueci o nome desse filme, que os caras têm um tempo no braço. Pois bem, aquele filme mostra muito bem as cidades de 15 minutos. Você passa a sua vida inteira dentro de uma cidadezinha de 15 minutos. Você não pode sair para outros lugares, você não pode explorar. E aí eu te falo, a população é reduzida. Depois que a população é reduzida, ela é confinada nos pequenos lugares. E 99% da terra fica livre para eles. Eles vão querer a terra para eles. O motivo não é superpopulação. Você poderia pegar a humanidade inteira e colocar no estado do Texas, nos Estados Unidos, e entregar para as pessoas um terreno de 1.000 metros quadrados. E fazer com que as pessoas vivam ali. 1.000 metros quadrados é mais que o suficiente para você poder fazer poço, fazer fossa e se estruturar ali. A questão é quando você viaja de avião, você só vê mato. Por quê? Porque simplesmente nós não usamos nem 1% da terra. A verdade mesmo é essa. É essa. Só que os caras, eles querem a terra para eles. Ok? Então, o fato deles estarem ativando, isso nos mostra que alguma coisa está próxima. Mas a proximidade para eles pode ser uma vida para nós. Pode ser que eu não esteja nem aqui quando a coisa acontecer. Nem você. Então, é relativo. Por isso que nós não sabemos. Mas, essa agenda de aliens tá avançando pra caramba. Tá avançando pra caramba. E a coisa, ela tende a ficar sinistra. Tende a ficar sinistra. Então, o que eu imagino? Qual é a fonte energética que eles utilizam fora do domo? Qual que é a fonte energética? Provavelmente é alguma fonte nuclear. Por quê? Porque o campo eletromagnético ele só funciona, no núcleo. Então, o que é o núcleo do campo magnético da Terra? É o limite do núcleo. É o domo. É o domo, um pouquinho acima do domo e acabou. Você está fora dessa região, você não consegue mais a energia magnética. Então, provavelmente deve ser alguma reação nuclear, alguma coisa desse gênero. E aí você vê as cidades sendo ativadas. É dito que haverá uma última guerra entre Gog e Magog. Eu acredito que são esses seres que estão fora da Terra. Eu não acho que Gog e Magog, essa história é de Israel, que essa história é o Islã ou simplesmente alguma religião. Cara, eu não acredito, velho. Não acredito. Eu acredito que Gog e Magog, a coisa tá fora da nossa ossada. A coisa tá em outra região fora da Terra. Então, a proposta do vídeo de hoje é o seguinte. Por essa observação, nós conseguimos entender que muita coisa está sendo ativada por fora da Terra. E o fato, aí a pergunta que fica é: por que uma civilização super avançada que está fora do domo está se alimentando energeticamente com muita energia? Por que uma civilização que está fora do domo está usando muita energia? De tal maneira que você consegue ver na Lua. Tipo assim, o tamanho do Texas de energia ligado. Por quê? O que eles estão pensando? Aí você começa a pensar o seguinte. A época do ano 2000 foi a época que a galera achou que a inversão magnética ia acontecer. Foi a maior bagunça. Para quem é novo, não vai entender isso, mas na época do ano 2000, o Papa ele falou o seguinte: 1000 passarás, 2000 não passarás. Que seria o fim da humanidade. Cara, quando ele falou isso, a galera vendeu casa, vendeu carro, a galera torrou todo o dinheiro tipo assim, os caras nunca se construiu tanto bunker como construiu antes dos anos 2000. E ele falava isso em 98, 97, passava documentário na televisão, televisão aberta.
Cara, tinha revista que falava, o negócio bombava. E muito religioso, muita gente católica acreditou, eu lembro disso, parente meu acreditou que o mundo ia acabar no ano 2000. O negócio foi um golpe absurdo, 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 absurdo. Quando, quando deu a virada do ano e nada aconteceu, o mundo continuou, as pessoas que venderam casa, pegaram dinheiro com a agiota, tudo. Cara, essa galera surtou, meu irmão. O negócio foi assim, internacional, não foi nem nacional. Tipo assim, os caras pulavam da ponte. Teve uma onda de gente tirando a própria Pararapururu vida absurdamente. O negócio foi sinistro. Foram assim, uns 2001, 2002, 2003. Só falava desse assunto. Só desse assunto, cara. A galera, tipo assim, perdeu tudo, não sei o quê. A esposa teve um cara que. Eu lembro até hoje, eu ouvi essa história. O cara perdeu a família. Porque ele vendeu tudo. Ele vendeu os apartamentos, vendeu a casa, vendeu tudo que tinha por causa do fim do mundo. E de repente não aconteceu nada. E a esposa e os filhos deixaram ele. Então muita coisa aconteceu no ano 2000. E aí a Igreja Católica ela caiu muito em credibilidade depois desse dia. Ela era uma autoridade social muito forte. Mas depois dessa data ela caiu em credibilidade. Aí depois a galera começou com a história de 2012. Essa aí é a mais recente, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Essa história de 2012 era o fim do calendário maia. Fim do calendário maia, de não sei o quê. E que o calendário maia apontava o fim do mundo em 2012. E aí, cara, fizeram estudo. Discovery Channel fez a semana maia. Tipo, os caras fazendo. E todo mundo acreditando que o mundo ia acabar em 2012, meu irmão. Todo mundo acreditando, tal, não sei o quê. Nunca se construiu tanto bunker como em 2011, 2012. Inclusive os americanos têm uma cultura de bunker não é à toa. Já é a milésima vez que acontece isso com isso. E aí, basicamente, passou 2012, não aconteceu nada. Teve até um filme que falou que era 2021, que tinham invertido a data. Mas era 2012, pessoal. Não aconteceu nada. Aí, pra piorar a história, nós tivemos 2019. Que foi, até eu entrei na pira em 2019. Por quê? Porque o calendário judaico dava o ano 6000, né? E era o ano dos jubileus, era o ano da vinda do Messias. Então, tipo assim, tinha uns calendários que davam em 2019 o ano 6000. Meu irmão, até eu entrei na pira, eu acreditei que o negócio ia ser fudido mesmo. E aí foi de novo a Bíblia, né? Aí o ano 6000, né? O que dava dano em 2019, um monte de gente acreditou nessa história e nada. E depois nós temos os 120 jubileus, tá? Não é 66 jubileus, não, desculpa. É os 120 jubileus, que é o ano 2033, que é o ano do Armagedon, né? O Armagedon, dentro do Apocalipse, tem um evento chamado Armagedon. Aí é dito que é 2033, né? E aí a galera vai fazer bunker de novo, meu. Sem brincadeira. Então acontece o seguinte: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Todo mundo fica prevendo o negócio e ninguém acerta em nada. Porém, existe o evento final, que é o grande dia, assim, vai ser o apocalipse, vai ser o evento final. Ele tá fora da alçada da inversão magnética. A inversão magnética pode ocorrer no juízo final, porém, não compete a isso. O juízo final é um evento que ninguém está sabendo, ninguém está preparado para isso. Só que já a inversão magnética é uma coisa mais cíclica. Então ela sempre está acontecendo. Ela sempre está acontecendo. O problema é o seguinte: a data que nós estamos hoje é o seguinte, eu já trouxe um vídeo aqui no canal. Nós não estamos no ano de 2023. O que acontece é que muitas vezes, quando você olhava para o período renascentista, você via assim, 1548, quadros pintados do período renascentista. 1548, mapa pintado por Urbano Monte, 1563. Cartas de Marco Polo de não sei o que, 1563. Só que esse número 1 não era 1, era o I. Porque eles contavam a partir do nascimento de Jesus. Então é Jesus. Só que a letra J não existia, então. E o Y também não existia, pessoal. O Y foi inventado há 50 anos. Então eles usavam a letra I.
Então, para você representar que, que a ordem da contagem era, era a ordem de Cristo, você colocava a letra I. E aí você tinha a letra I mais o período que você estava. Então não era 1953, 1963. Era I, que vinha de Jesus, de Jesus, e 563. Então, existe uma lacuna de tempo que é desconhecida. Outra coisa, a partir do ano que se contou o nascimento de Jesus, qual ano era o ano antes desse nascimento? Em que ano que nós estávamos? Em qual calendário? Então, o que acaba acontecendo é que é impossível de nós sabermos em que ano nós estamos. Nem os governantes do mundo sabem, nem a elite do mundo sabe em que ano que nós estamos. Ninguém tem essa, a não ser talvez o diabo, mas ninguém sabe em que ano que nós estamos. Então não dá para saber sobre profecia, não dá para saber sobre nada. A inversão magnética, a gente tem que analisar a situação. Ocorreu uma inversão há mais ou menos por volta dos seus 250, 300 anos atrás, que foi o período de Tartar, Parará, Pururu, Biá, né? E teve uma grande inversão no momento do crucificação de Cristo, e tivemos o dilúvio de Noé. Só que aí a gente não tem muito parâmetro das coisas de forma que aconteceram. E aí o pessoal especula que nós estamos próximos, de uma forma relativa. Pode ser que demore 100 anos, como pode ser que demore um ano, ninguém sabe. E aí o que acontece é o seguinte, a gente começa a usar termômetros, a gente começa a usar parâmetros. E esses parâmetros, o que é o parâmetro de olhar? É o solstício de inverno, o solstício de verão, analisar o Sol, o deslocamento do Sol em relação às estações. Outra coisa, analisar a estrela polar, se ela está no centro do eixo da Terra, se ela foi deslocada. Então existem alguns parâmetros que vão nos dizer que está se aproximando alguma coisa. Por exemplo, uma porrada de cidade sendo ativada fora do domo. Então os caras estão esperando. Só que é o que eu falei, o tempo aqui é relativo, né? E aí, o que entra aqui, a pergunta é: nunca se falou tanto de alienígena, de extraterrestre, de ET, de disco voador, como foi falado nos últimos 50 anos. Não só nos últimos 50 anos, mas nunca se falou como aconteceu agora. Todo filme que lançam hoje tem alienígena. Todo filme. Tu pega, por exemplo, filme da Marvel. Dificilmente o vilão é alguém. É sempre algum tipo de alienígena. Todos os grandes filmes de Hollywood que são divulgados no mundo inteiro, todo mundo só fala de uma agenda de alien. O negócio é só alienígena, meu irmão. Só alienígena. Discovery Channel também, se você for assistir, só fala de alienígena. Nunca se falou tanto de alienígena. Os números de relatos de avistamentos de OVNIs nos últimos 5 anos foram maior do que toda a história da humanidade. E teve um ano no Brasil, só documentado pelo Exército, foram mais de 5.500 casos, só de OVNI, galera documentando OVNI. Se você para ir lá no site do governo para documentar que você viu um OVNI, fazer um boletim de ocorrência que você viu um OVNI, imagina quem vê e tem vergonha de falar. Então, o que está documentado é menos de 10% da realidade. Então nós temos hoje uma coisa que está ficando tão absurda que você olha para o céu, uma noite estrelada, durante 5 minutos você começa a ver os orbes de luz. Então é muito óbvio, a coisa chega a ser descarada. Então a pergunta que fica, e isso é um termômetro para pelo menos a gente tentar imaginar, é que as coisas estão se aproximando. Inclusive caiu um OVNI agora em Las Vegas, né? Depois esse negócio sumiu, eu até fiz um vídeo. Então, qual que é a presunção que nós temos? Existem domos, não é só um, são vários. Eles estão se abrindo e já tá alguns alienígenas já estão conseguindo chegar na Terra. Mas não são todos, é uma pequena parcela. Porém, nós estamos vendo cidades sendo ativadas do outro lado do domo. E isso nos mostra que eles estão se preparando para um grande dia, um grande evento. Não sei se é daqui a 1000 anos, 100 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a um dia. Eu, francamente, não faço ideia. Não tem como a gente contar, até porque nós só vivemos 70 anos. Se é que a gente chega nos 70. Às vezes a gente chega só nos 50. Então, assim, a gente vive tão pouco que não dá pra saber. Esses caras, esses seres aí são milenares. Para eles,
fazendo uma coisa, plantar um pé de uma fruta que vai dar fruta daqui a 300 anos, porque os caras estão felizes. Para nós é a maior perda de tempo. Então, é isso que eu falo, é relativo. Mas que essas cidades estão sendo ativadas, por algum objetivo tem. Agora pensa comigo. O que tem fora do domo? Se você não tem energia, fonte de calor, você não tem energia magnética, você não tem nada. Não é agradável fora do domo. Então, o que acontece é que essas antigas civilizações vão tentar voltar. Por isso que na Era Dourada, a Golden Age, segundo Helena Blavatsky, tá? Basicamente, os seres humanos vão ter contato com outros seres super inteligentes, que viviam no subsolo da Terra, esses aí vivem no subsolo, que viviam em tal lugar. Nós vamos poder enxergar os anjos, né? Assim como ela diz, né? Os seres espirituais. Então, o que acontece é o seguinte, meu irmão. O que acontece é o seguinte. A famosa Era de Aquário é uma era onde você vai estar junto com seres de outras espécies, com seres humanoides de outras espécies. E vai ser depois dessa grande inversão. Porque o céu laranja é o bioma mais agradável para todas as espécies. Não só para a gente, mas para aqueles que estão fora do domo. O céu azul, nós temos uma escassez de oxigênio, uma porrada de problemas que vão impedir esses seres de viverem aqui. Mas quando o céu ficar laranja, tudo o que é necessário para esses seres viverem na superfície vai estar presente. E aí, meu irmão, nós vamos começar a ver esses seres para tudo quanto é lado aí. Então, o que eu estou tentando explicar aqui para vocês, é claro que esse vídeo é puramente especulativo e pode não condizer com a verdade, claro, pode. É o quê? Que de algum momento eu acredito que eles estão se preparando para alguma coisa. Agora, o que? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal para saber o que esses caras estão fazendo, meu irmão. Mas é muito estranho você ver cidades fora do domo sendo ativadas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho já sabe aqui na descrição do vídeo, tá? Mas no momento as vagas estão encerradas, né? Você pode conferir aqui, né? Para você poder ser avisado quando terão novas vagas. Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né? Vê que você compartilha um vídeo desse também, né? Vai dar problema na sua família, vão te chamar de doido, né? Mas é isso. Fique na paz.